Perdão com vocês, então espero que estejam muito bem. Hoje eu vim ministrar para vocês. Ai, nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação, todo o louvor, toda a magnificência. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele merece ser louvado, ele merece ser exaltado por nós. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Que abriu? Diga amém. Amém. Versículo 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Diz então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste o Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti, e vendida não estaria em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos que isto viram e ouviram. E levantando-se, os mancebos cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós os concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levaram a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Então, vamos observar, vamos voltar ao primeiro versículo. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade. Eu vou voltar para o capítulo 4, versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, naquele tempo. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Só que, por exemplo, Ananias e Safira, ele tinha uma casa e vendeu por exemplo, R$200. Ele guardou R$100 e só levou os outros R$100 e depositou-os nos pés dos apóstolos. Sendo que toda a igreja, quando vendia, sempre levava o dinheiro todo. Por exemplo, se alguém da igreja vendesse uma casa por R$200, ia levar os R$200 todo e depositar os pés dos apóstolos. Mas ainda tem uma observação, daqui a pouco eu falo qual é. E
teve parte do preço, sabendo também essa mulher. E levando uma parte, a depositou nos pés do apóstolo. Agora vão vir as consequências. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Ou seja, se Pedro ele não tivesse o discernimento espiritual, ele pensaria: Ananias trouxe o dinheiro todo da herdade que ele vendeu. Só que não. Isso é um jeito de mentira. De mentir. Sim. Mentir. Guardando-a não ficaria para ti, vendida não estaria em teu poder. Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, Pedro ele fez 4 perguntas a Ananias. E qual foi a que Ananias respondeu? Nenhuma. Se ele guardando a herdade para ele, não ficaria para ele mesmo, não é? Sim, claro que sim. E vendida não estaria em teu poder? Ou seja, se ele vendeu, ia ser para outra pessoa. A pessoa comprou e ficou. Só que ela deu dinheiro. Só que ele quis ofertar. Só que ele sabia que a regra era ofertar o dinheiro todo da venda. Só que não. Ele vendeu metade. Pegou a metade, escondeu e a outra metade deu aos apóstolos. Agora imagine, se Pedro ele não tivesse o discernimento espiritual, ele tinha acreditado, deixava eles vivos. Olhe como é se a mentira ficasse ali no meio e Pedro não tivesse o discernimento. Aí o que acontecia? Ele ia ficar, ele ia pegar e depois repartir. Por exemplo, foram 300 pessoas para a igreja naquele dia. Aí Pedro, ele foi repartiu os 100 reais para todo mundo, inclusive para Ananias e Safira. Só que eles já tinham dinheiro lá escondido na casa. Ó, mentira aí. Tá vendo? E isso, irmãos, não é só lá no passado, não. A mentira ainda age na mente de quem se permite a mentira atuar na vida dela. Só que as consequências não são nada agradáveis, porque a mentira não vem do trono de Deus, vem do trono do nosso inimigo, de Satanás. Não menti. Aí ele disse, Pedro disse a Ananias: não mentiste aos homens, ou seja, ele não mentiu a pessoas, mas sim a Deus. Não é só a Deus, a Trindade. Porque Jesus e Espírito Santo é um junto. 3 em 1. Ele mentiu a Espírito Santo, a Deus e a Jesus. Só que Jesus, Deus e o Espírito Santo não se deixam enganar. Eles não são homens como nós, carne e osso. Eles são Deus. Ele é Deus. Ele é soberano, ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está fazendo aí agora. Se você está parada assistindo
Ele sabe o que está acontecendo aqui no Brasil, sabe o que está acontecendo lá no Japão, sabe o que está acontecendo lá na Argentina. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, tudo, tudo. Tudo que você pensar, ele sabe. Ele não ficou sabendo agora, antes de você. Ele sempre já sabia, desde o início. Ele já sabia que ele ia construir a terra, ele já sabia que ele ia fazer os animais. Ele já sabia de tudo que ia acontecer. Levantando-se, alguns mancebos cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. Então, Ananias, eles foram um exemplo de mentirosos. Só que não foi só Ananias que foi para a igreja e mentiu. Ainda tem mais coisa. Vamos descobrir juntos. E passando um espaço de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E outra, ninguém teve a língua grande para falar o que havia acontecido com ela. Ninguém disse: Safira, Pedro falou isso, e aí seu marido morreu. Os mancebos já foram levar ele. Não, toda a igreja se calou, porque ela não estava na igreja. O que está dentro do templo de Deus fica dentro do templo de Deus. Então, Pedro perguntou a ela: Você vendeu aquela herdade por tal preço? Ela disse: Sim, por tal preço. Mentindo de novo. Oh, quantas mentiras já foi a mentir. Já foi que Ananias mentiu levando parte do dinheiro, primeira. A segunda, que ele disse que ele vendeu por aquele preço. A terceira, de agora, a gente está falando, Safira, mulher de Ananias, disse que ela tinha vendido por aquele preço. Só que não foi. Foi o dobro daquele preço. Aí ele disse: Por que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram a teu marido também te levarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando, os mancebos acharam-na morta e a sepultaram ao lado de seu marido. Ou seja, Ananias já estava ali sepultado. Os mancebos vieram com Safira e eles ficaram juntos. E toda a igreja e todos os que ouviram tiveram um grande temor de Deus e do poder dele. Então, irmãos, vale a pena mentir. Mentir sempre terão consequências. E na palavra de Deus diz que nem os mentirosos, os cobiçadores e os que praticam o mal não entrarão no reino dos céus. Então, irmãos, aprendam a nunca mentir, porque a mentira vai te trazer mais consequências. Tchau, tchau!